Acho que uma das coisas mais incríveis que acontece na estrada são os aprendizados que a gente leva conhecendo outras pessoas. Mas como trazer isso aqui para vocês no YouTube? Como tentar reproduzir ou pelo menos pegar um pouquinho de tudo que a gente escuta e de tudo que a gente aprende na estrada, né? É simplesmente muito difícil, é complexo e às vezes a gente no dia a dia não vai ter oportunidade de às vezes sentar e ter uma longa conversa com alguém através de câmeras, né? Às vezes o que vai deixar marcado um destino são as pessoas que a gente vai conhecer por lá, não sempre as paisagens. Vez ou outra eu consigo trazer algumas entrevistas para vocês aqui, mas saiba que isso é complexo mesmo, né? Requer uma boa luz, requer às vezes um bom microfone, requer às vezes uma paciência e requer principalmente intimidade, que às vezes nem sempre a gente tem. Eu não posso simplesmente chegar, eu acabei de te conhecer e falar: oi, tudo bem? Vamos conversar sobre algo complexo ou vamos conversar sobre algo familiar enquanto eu te filmo para colocar no YouTube, né? É sempre uma relação um pouco difícil. Mas uma das coisas que eu mais gosto do trabalho do Leandro é que o foco dele é trazer essas histórias, né? Então lá no canal Vozes da América ele faz isso muito bem. E aos poucos eu quero trazer um pouco desse formato aqui para o canal, através das entrevistas, né? Se vocês gostarem desse formato, gostarem das entrevistas, eu quero também primeiro fazer o convite para assistir o documentário Mochileiros, Histórias que você não costuma ver. Foi um documentário que a Alana fez com muito carinho, aí demorou muito, a gente ficou quase, desde a primeira entrevista até a última, nos passaram quase 2 anos, né? Foi muito difícil encontrar todo mundo, reunir todo mundo, pessoas que a gente tinha intimidade para poder contar um pouco com mais profundidade sobre certos pontos, né? Vou deixar o card aqui, vocês podem assistir o documentário e ao longo da estrada eu quero trazer simplesmente outras entrevistas, né? Não sei se eu vou trazer outros documentários assim, mas enquanto eu não consigo formular algo do tipo, a gente vai aprendendo com as entrevistas que acontecem no caminho. Então, simbora conhecer um pouco aí do Leandro. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Atibaia. Fica a uns 60 quilômetros de São Paulo, mas ainda é interior. Então, quando eu cresci, eu estava longe da cidade de São Paulo. Então, eu me considero uma pessoa que é do interior também. Tive pouco contato com a cidade grande, nunca gostei muito de estar lá, né? Cresci no meio do mato, cresci na rua, tendo contato com a galera e tendo contato com vários tipos de vida. Então, da onde eu vim foi um lugar tranquilo, foi um lugar que eu gosto, que eu carrego boas memórias de lá. Bom, eu sempre quis estar sempre perto da natureza. Eu sempre quis viver perto da natureza e ter alguma profissão que eu pudesse me desenvolver perto da natureza. Quando eu era criança, eu assistia muito aquele vídeo daquele Richard Rasmussen. Então eu passei a infância inteira falando que eu queria ser biólogo. Queria ser biólogo, queria ser biólogo, queria ser biólogo. Mas isso também acho que foi até uma ferramenta, um mecanismo para esquivar dessa pergunta. Então, de gostar tanto de natureza, de gostar tanto desse estilo, eu acho que sempre eu falava que quero ser biólogo. E depois foi até a faculdade que eu fiz. Desde quando eu era criança, eu era aquela criança que ficava olhando o mapa do Brasil, com 15 anos, e falando: nossa, acho que dá pra eu passear aqui, dá pra eu subir aqui, dá pra eu fazer isso aqui, quando acabar a escola eu vou fazer isso. Aí minha mãe olhava assim e ficava: vai dar trabalho. E aí quando eu acabei o ensino médio, fiz vestibular, passei de primeira na faculdade federal. Por pressão também das pessoas ao redor, assim, eu namorava uma menina que estudava muito, então era tipo: vai estudar também, senão tu vai ficar pra trás, fazer o quê? Vai sair fazer mochilão com 17 anos, vai fazer o quê? Não vai estudar? E minha mãe e meu pai também falavam bastante isso. E aí eu entrei na faculdade, eu fiz o vestibular e entrei na federal, e logo quando eu entrei já fui pra lá. Foi um processo que eu saí da casa do meu pai e fui morar sozinho, na casa da minha mãe, fui morar sozinho, e conheci mais sobre mim, conheci mais sobre o mundo também, que eu não ia conhecer se eu não tivesse feito essa parte da faculdade também. Então eu considero que foi um momento super importante na minha vida, foi uma etapa. Eu não concluí a faculdade, porque na minha cabeça sempre foi isso que ia rolar, mas foi uma etapa necessária para eu conseguir conhecer um pouco mais sobre o mundo. Eu sempre
fui muito de viajar, então toda a minha família viajava pouco, mas eu tinha um tio que sempre viajava muito comigo, então a gente ia muito para Minas Gerais, então eu gostava muito de cachoeira, eu gostava muito de pegar a estrada. Quando eu tinha como uns 16 anos, eu tinha um amigo meu que a gente sempre viajava com o pai dele. O pai dele voava de paraglider e a gente sempre acompanhava ele nas viagens, então tava sempre fazendo trilha, tava sempre se metendo nos lugares meio, enfim, que a galera não conhecia e viajando mais. Então eu sempre tive essa sede assim de ver coisa nova, e por isso também que eu era essa pessoa que ficava olhando o mapa e falando, nossa, tem coisa pra caralho pra gente conseguir ver, né? E aí, com esse meu amigo, com o irmão dele, que era um pouco mais velho, a gente sempre conversava dessa ideia de viajar, de fazer um mochilão, de fazer essas coisas, mas era sempre aquela coisa de moleque mesmo, de sonho de moleque. Na minha cabeça era algo que estava muito, muito distante de mim, assim. Minha mãe sempre via isso, eu falando sobre isso, mas mesmo na minha cabeça ainda era algo distante. Com 17 anos, eu comecei a comprar equipamento. Eu comprei uma barraca, eu comprei um mochilão, inclusive era um mochilão que eu usava até ano passado, e comprei esse equipamento para fazer viagem final de semana, para fazer uns rolezinhos até com esse meu amigo. E logo quando eu tinha 17 anos, a gente fez uma viagem nós dois, pegou as mochilas, ele pegou a dele, que também tinha comprado um mochilão, eu peguei meu mochilão, e a gente foi para uma praia lá no Guarujá, Praia Branca, que você tinha que fazer uma trilha para chegar lá, e foi só nós dois, com 17 anos ainda. Então foi a primeira viagem que eu fui sem um adulto, quando eu era moleque ainda. Aí a gente ia ficar 7 dias lá, montamos aquela mochila lotada de coisa, tinha coisa até a cabeça da mochila que eu não aguentava carregar, levamos panela, levamos comida, levamos um monte de coisa, violão, 2 moleques carregando as coisas que não se aguentava caminhar. E acho que foi o primeiro momento que eu senti essa coisa vibrando, assim, caraca, tô indo sozinho. Nossa, olha, olhava pra ele e falava, olha, a gente consegue, mano, a gente consegue ir sozinho, a gente pode também. E foi, acho que esse o primeiro momento. Logo nessa época, já passava muito pela minha cabeça se eu ia pra faculdade ou se eu ia fazer um mochilão. Já vinha muito essa ideia de viajar pelo litoral do Brasil, de subir todo o litoral viajando. Então sempre tive essa coisa muito, muito formada. Mas aí eu entrei pra faculdade, fiquei um ano de boa, sem pensar tanto em sair da faculdade, fazer um mochilão, fazer alguma coisa, fui seguindo a vida. No segundo ano, mais pro meio, eu fui fazer uma viagem de carona. Aí eu saí de Atibaia, da minha cidade, e fui até Cunha, perto da Estrada Real, fazer uma trilha lá, subir uma montanha que era a Pedra da Macela, que você conseguia ver até Paraty, e eu fui sozinho. E eu fui tentar fazer essa viagem de carona, não consegui chegar lá de carona, voltei, fui de ônibus de novo depois, e pra voltar eu consegui pegar carona. Mas nisso eu ainda estava na faculdade, ainda estava tendo contato com outras coisas e decidindo mais ou menos o que eu queria fazer. Até então eu ia terminar a faculdade. Lá foi que instigou um pouquinho mais. E depois eu ainda fiz uma outra viagem, que eu fui fazer um couchsurfing no Guarujá de novo. Aí eu fiquei na casa de um cara que já tinha viajado assim por todo o Sudeste Asiático, por toda a África, por vários lugares, e foi falando, e aquilo nasceu. Aquilo nasceu dentro de mim e falei, não vou conseguir continuar a faculdade. Já tava meio assim, acho que não é isso que eu quero, e fui tendo mais alguns entendimentos lá dentro e falei, tchau, vou embora. Eu não tinha plano, o plano era que eu vou aprender as coisas no caminho. Vou fazer voluntariado, vou trabalhar de garçom, vou fazer as coisas no caminho e vou aprender. Então, eu saí da faculdade e esperei um tempo ainda, fiquei um tempo na minha cidade para depois sair de mochila. Foi quando eu fiz a primeira viagem de mochila, que foi acho que mais ou menos 3 meses, que eu viajei bastante pelo litoral de São Paulo até o Rio. E lá eu fiz muito voluntariado, eu tinha guardado uma grana, que eu fiz essa grana sozinho na faculdade, para guardar para sair viajar, então eu consegui me manter com essa grana por esses 3 meses. Eu estudava integral lá, mas eu comecei a fazer uma iniciação científica trabalhando com pássaros, então eu comecei a ir mais para a natureza, ter esse mais contato de estar mais na natureza e não lá dentro da faculdade. Então eu tentava de qualquer forma me aproximar da natureza. Logo no primeiro mês que eu saí viajar, eu fui pro litoral de São Paulo, eu fui para Ubatuba, fiquei lá um mês, e lá já tinha uma rotatividade bastante de pessoas que estavam viajando, mas ainda não tinha tipo mochileiros assim, não tinha uma galera aqui de longa data.
Então eu fiquei lá, conheci o clima de hostel, conheci os lugares, conheci mais pessoas, só que logo depois eu fui para Paraty-Mirim, que é uma vilazinha dentro de Paraty, e lá eu fiquei no meio do mato e tinha só uma galera e já tinha uns viajantes de longa data, então uma galera viajando fazia 10 meses, o outro que fazia 6 meses, e eu tava lá no meu segundo mês de viagem, eu falava, nossa, é tempo, hein, dá pra fazer isso também. E conheci uma galera que já tinha viajado por outros lugares, e aí foi instigando e percebi que dava. Eu larguei a faculdade cedo, saí de casa cedo, larguei a faculdade cedo, então eu não tinha uma profissão. Não sou formado em nada, não tive uma profissão que eu saí e falei, ah, beleza, eu sou isso. Eu fui me descobrindo pelo caminho, porque eu sabia que se eu saísse, eu ia descobrir mais coisa. Na minha cabeça tinha muito clara essa ideia de que eu saindo, eu ia descobrir muita coisa que eu podia ser, que eu podia fazer, e que eu não tinha ideia. E quando eu saí, quando eu comecei a viajar de vez, e aí isso foi ficando cada vez mais claro na minha cabeça. Eu saí sem profissão, saí só sabendo o que eu fui aprendendo, bom, depois que eu fui morar sozinho e tal, e aprendendo coisa no caminho. Então, eu fui me desenvolvendo enquanto eu caminhava, sabe? Rebeldia, velho, foi quando, assim, é simples, mas assim, não é tão simples. Se a gente, simples pra nós, mas pra sociedade não. Tipo, foi quando o meu pai falou, velho, você precisa começar a trabalhar, precisa começar a conhecer um pouco mais do mundo, essas paradas, e eu fui ser jovem aprendiz, com 15 anos, numa empresa de ônibus. E eu fui trabalhar na parte mais conservadora da empresa, a parte da mecânica. A galera era mecânica, e tinha tipo um cara, sei lá, de 75 anos, que eu não sei nem se tá vivo hoje. E assim, o cara era aquele conservador do caralho, e eu já cheguei cabeludo, usava calça jeans, mas usava calça jeans larga, roupa larga e tal. E assim, velho, sou eu tô aqui porque me mandaram vir aqui e eu vou seguir. E aí, assim, todo mundo me mandava cortar o cabelo. Eu falei, beleza, eu vou cortar o cabelo. Acho que foi meu primeiro ato de rebeldia, foi o cabelo. De não cortar o cabelo. Esse cara, assim, velhão, assim, não, mas você tem que cortar o cabelo, porque você tá aqui no ambiente de trabalho, não sei o que, beleza, vou cortar, beleza. Passava um mês, 3 meses, eu dei uma tesourinha e tal, nunca cortei o cabelo. E assim, todo mundo ao meu redor falava, corta o cabelo, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, caralho que eu vou cortar meu cabelo. E acho que principalmente por estar nesse trampo de jovem aprendiz, porque as pessoas querem te regrar já, nesse jovem aprendiz, pra você aprender a viver no mercado de trabalho, na porra do mercado de trabalho, que você é o jovem aprendiz. E eu não cortei meu cabelo. E a galera, assim, que já era mais cabeça aberta, olhava pra mim e falava, caralho, tipo, menos velho, assim, falava, caralho, não cortou o cabelo, olha lá, o Barbosa, assim, olhou pra ele, ele não consegue impor o corte de cabelo desse moleque, tá ligado? Né? E aí, assim, eu passei 2 anos trabalhando como menor aprendiz e não cortei a porra do cabelo. Então, tipo, esse já foi falar, caralho, eu acho que eu posso mais. E era isso. Meu pai falava, corta o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo. Esse cabelo tá feio, tá crescendo essa bosta desse cabelo aí, tá crescendo, tá feio. Não vou cortar o cabelo. Tipo, acho que foi isso que foi. Eu não preciso fazer o que as pessoas falam, velho. Eu acho que sempre meu maior sonho foi conhecer o continente. Primeiro era conhecer o Brasil, viajar pelo Brasil, mas esse eu consegui realizar e é algo que me encanta, de ver o caminho que eu tracei também. E de conhecer o continente. Sempre tive esse olhar no continente, assim, sempre tive esse olhar de viajar pelos países que estão do meu lado e pelas culturas que estão do meu lado, e acho que esse é o maior sonho que eu carrego comigo. Primeiro, eu escolhi viajar pelo Brasil porque eu sabia que eu ia conseguir me reconhecer através das pessoas do meu país, em vez de sair dele também. E eu acho que isso me despertou mais vontade ainda de viajar pela América Latina, porque através do momento que eu me reconheci brasileiro, eu pude me reconhecer também latino, e isso me trouxe uma sensação de identidade, assim, que eu pertencia a um lugar, que eu pertencia a um grupo. Isso foi deixando mais claro o sonho que eu tinha. Então acho que além de só viajar pelo continente por causa das paisagens, eu sempre quis viajar por causa das pessoas e por causa desse reconhecimento de quem eu sou também. Eu acho que deu uns 2 anos de viagem pelo Brasil. Eu viajei o litoral inteiro do Brasil, de São Paulo até o Pará, e depois eu viajei pela Amazônia. Do Nordeste, fui pro sertão, fui pra Amazônia Paraense, fui pra Amazônia de Manaus. Eu acho que algumas das experiências na Amazônia assim, foram muito importantes. Quando eu estava no Pará, eu consegui ter muito contato com comunidades ribeirinhas e também com comunidades indígenas, o que me mostrou mais ainda essa realidade social, essa questão de outras formas de vida que eu
que eu quero conhecer, que eu quero ver como também as pessoas vivem e o que elas fazem e que são distantes do que a gente conhece em São Paulo. E de todas as experiências, eu acho que quando a gente ficou 5 dias numa comunidade ribeirinha em Manaus, vivendo lá e conhecendo o processo de transformação que ocorreu nessa comunidade, porque eles trabalhavam com extração de madeira e depois veio um projeto que começou a implantar o turismo na comunidade. E a comunidade trabalha com turismo desde então, e isso transformou toda a logística da comunidade, a renda das famílias, todo o processo. Eu acho que ver essa transformação que as viagens também podem causar nas comunidades foi uma das experiências mais legais também. Nos 3 primeiros meses de viagem, que foi a primeira viagem que eu fiz, na verdade, eu não cheguei a trabalhar nos lugares, apenas eu fazia voluntariado. E lá eu aprendia várias coisas, eu comecei a ter outro contato com idiomas, com outras pessoas de outros países, comecei a desenvolver mais coisa, aprendi a cozinhar melhor, aprendi a fazer trabalho de recepção, limpar lugares que eu não estava acostumado a limpar, fazer trabalho mais pesado também. Isso foi me desenvolvendo. Depois eu voltei para minha cidade e retomei a viagem depois de um tempo. Nesse retomar da minha viagem, eu já tinha mudado um pouco o meu trabalho. Eu já estava trabalhando no digital. E aí eu trabalhava com texto, escrevia textos sobre viagens, e isso foi me encantando, falando que sabia que eu podia trabalhar com viagens, sabia que eu podia trabalhar falando de viagens, e esse desenvolvimento, essa questão foi me ficando cada vez mais clara assim na minha cabeça. Então, eu saí de um lugar que eu não tinha uma profissão, que eu não tinha nada formado, para um horizonte de que eu podia ter e ser várias coisas. Então eu comecei a escrever, depois eu comecei a gerenciar quem escrevia, depois eu não quis mais e comecei a trabalhar com vídeo, porque eu acreditava também que esse meu lado mais artístico podia também estar aflorando. E eu larguei tudo de novo no meio do caminho para começar de novo. E veio essa percepção de que eu podia ser o que eu quisesse e posso me reinventar sempre. Acho que foi o principal desenvolvimento que trabalhar na estrada, que me desenvolver na estrada trouxe. Eu sempre gostei da fotografia e sempre quando eu estava viajando eu sabia de histórias, eu sabia de pessoas que tinham uma história marcante ou de alguém que eu conhecia que tinha uma história que era interessante e que sempre me chamava a atenção. Então eu sempre falava, eu quero documentar isso de alguma forma, eu quero documentar de alguma forma. E eu fiquei muito tempo enrolando isso. No começo a ideia era fazer um livro de fotos, uma fotografia documental, mas depois eu fui me inspirando, escutando mais as histórias e eu queria mostrar essas pessoas, eu queria também mostrar histórias que as pessoas não fazem ideia que existem, de pessoas que às vezes a gente nem faz ideia que tem uma história. A gente quer que isso realmente seja algo que as pessoas sintam. Vou explicando que esse ritmo também é um ritmo carimbó chamegado. Ela depois vira um carimbó mais para cima, mas ela é um carimbó chamegado. Me encanta, me encantou. Teu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar de amor. Me encanta, me encantou. Teu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar de amor. Iara, sereia do rio, Iemanjá, sereia do mar. Iara, sereia do rio, Iemanjá, sereia do mar. Mergulhei no rio, virei um boto e você a minha bota. Eu escolhi a Colômbia como o primeiro país pela proximidade com o Brasil. Não proximidade geográfica, mas proximidade cultural. Eu acho que eu estava tão acostumado a viajar pelo Brasil, pelas pessoas, pelo calor das pessoas, que fora porque estava na minha rota, a Colômbia foi o lugar que mais chamou. Eu cheguei aqui esperando exatamente isso, essa proximidade, mas também uma novidade. Eu fiquei muito tempo na costa da Colômbia, então a costa da Colômbia me lembra muito a Bahia. Tanto pelos processos históricos, tanto pelas pessoas, a comida, o calor. E eu acho que eu senti muito, muito em casa e consegui identificar essa semelhança. Meu sonho é os Andes. Meu sonho é aproveitar a Cordilheira dos Andes, é conhecer o Peru, a Bolívia e conseguir entender essa realidade andina que sempre, sempre, sempre me chamou muito também.